Capítulo 505, A verdadeira história. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Bru. Eu posso lhe dizer que o patriarca da seita demoníaca Lua Escarlate já despertou, e ainda mais cedo do que esse soberano em sua frente. Zhao Feng apenas meio que acreditou nas palavras com um pequeno tom ameaçador vinda do líder de templo esqueleto. Ele pensou consigo mesmo, a era da seita demoníaca Lua Escarlate retornaria e então faria o continente cair em um caos mais uma vez. O patriarca conseguiu tomar com sucesso a herança da Lua Escarlate para ele, o que fará com que suas forças se recuperem rapidamente. Num futuro próximo, haverá cada vez mais ataques no continente Flor Azul e isso não é nenhum segredo para o alto escalão da Aliança do Santuário. O líder de templo esqueleto disse confiante. Zhao Feng riu friamente e circulou seu óleo espiritual de Deus para estimular a semente sombria do coração. O líder de templo instantaneamente sentiu como se sua alma estivesse prestes a quebrar, e uma aura de morte o fez tremer, e ele não se atreveu a dizer mais nada. A Aliança do Santuário irá lidar com a seita demoníaca Lua Escarlate, então nós só precisamos proteger nosso próprio território. Depois de se acalmar, o patriarca Hong falou. Timo também assentiu. A seita Sangue de Ferro era somente responsável pelo país Grande Domo. Zhao Feng continuou indiferente. Como líder de divisão da seita Sangue de Ferro, ele era responsável apenas pela área das 1000 águas, e essa era uma tarefa simples. Comparado com isso, sozinho, ele controlou a situação de 2 países fortes e 13 países pequenos. No entanto, as próximas palavras ditas pelo patriarca Hong fez com que Zhao Feng quase se engasgasse. Zhao Feng, como agradecimento, tomei 2 decisões. A primeira é torná-lo um vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Vice-patriarca. O coração de Zhao Feng pulou, ele não sabia se estava feliz ou chocado, ou até mesmo um pouco preocupado. A seita Sangue de Ferro é uma poderosa força que cobria com uma única mão metade do país Grande Domo. Se um vice-patriarca era estar abaixo de uma pessoa e acima de milhares. Para um país grande, esta era uma existência lendária. Antes que Zhao Feng pudesse responder, Timo disse sorrindo, parabéns. Vice-patriarca Zhao. O patriarca Hong era um soberano e líder da seita Sangue de Ferro, então suas palavras eram absolutas. Embora Zhao Feng ainda pensasse nisso, não havia razão para recusar. Se tornar um vice-patriarca significava ter um status mais elevado, o que poderia ajudar em seu caminho de cultivo. Além disso, isso foi a boa vontade do patriarca Hong, então Zhao Feng não conseguiu rejeitá-lo. Obrigado, patriarca Hong. Zhao Feng agradeceu, mas ele não ficou impressionado ou muito alegre. Uma luz estranha brilhou nos olhos do patriarca Hong, pois ficou evidente que a posição de vice-patriarca não significava muito para Zhao Feng. A razão pela qual ele promoveu Zhao Feng foi principalmente devido à sua admiração e graça a Zhao Feng. Naturalmente, ele não negou que havia um significado por trás disso. Irmão Hong, sua segunda decisão poderia ser. Timo pareceu ter alguma ideia do que poderia ser. A segunda decisão. Zhao Feng imediatamente prestou atenção. O patriarca Hong era um soberano e membro da Aliança do Santuário, então sua capacidade não era algo pequeno. Anteriormente, quando o patriarca Hong deu a ele 2 itens, foi algo que mudou indiretamente seu destino. Zhao Feng começou a perceber que esta segunda decisão poderia ser algo incomum. Eu irei para a Aliança do Santuário e ajudarei você a lutar por um lugar especial nela. Essa é uma oportunidade para você entrar no verdadeiro palco mundial. O sorriso do patriarca Hong ficou de ponta a ponta. Uma oportunidade de entrar no verdadeiro palco mundial. O coração de Zhao Feng se agitou, mas ele ficou um pouco intrigado. Irmão Hong, você vai deixá-lo entrar na organização por trás da Aliança do Santuário? Um traço de choque apareceu no rosto de Timo. Zhao Feng não pode deixar de se surpreender.
Da conversa entre Timo e o patriarca Hong, foi fácil perceber que essa oportunidade era realmente incomum. Patriarca, será que o senhor pode explicar? Zhao Feng inevitavelmente ficou curioso. Patriarca Hong sorriu e disse: Zhao Feng, por você ter entrado em um domínio de herança, você deve saber que o continente Flor Azul não é um verdadeiro continente. O mundo em que vivemos é um vasto oceano sem fim. O continente Flor Azul, que também é conhecido como domínio da Flor Azul, é apenas uma pequena ilha no vasto oceano. Sim, eu sei. Zhao Feng assentiu e não ficou surpreso. Nas ruínas do Sagrado Roxo, ele havia conversando com alguns discípulos da seita espiritual da Lua Pura. Desde os tempos antigos, havia muitas lendas e mitos, quais diziam que o continente desolado se quebrou e se transformou em milhões de fragmentos de poeira. Cada grão de poeira se tornou uma ilha, e o domínio Flor Azul era uma delas. Nosso domínio Flor Azul é apenas uma pequena ilha, e há 5 ou 6 outras pequenas ilhas próximas a ela. Todas estas ilhas são governadas por uma facção 2 estrelas, ou seja, o Palácio dos Três Santos. O patriarca Hong fez uma pausa. Palácio dos Três Santos, uma facção 2 estrelas. Zhao Feng ficou chocado. Ele nunca imaginou que por trás do continente Flor Azul haveria a sombra de uma facção 2 estrelas. Além disso, as palavras Palácio dos Três Santos soaram familiares para Zhao Feng. De repente, um trecho surgiu em sua mente: o Palácio dos Três Santos tornou-se inamovível na área de poeira. Nos últimos dias, até atraiu várias facções de uma estrela para quase quebrar a maldição dos 100 túmulos. Agora, a energia da matriz de teleporte está gasta. Este subordinado vai sair primeiro. Neste momento, Zhao Feng finalmente entendeu o que isso significava, essa passagem. Era óbvio que a força que montou a Terra Proibida dos 100 Túmulos tentou tomar o continente Flor Azul, mas foi parada pelo Palácio dos Três Santos. Esta força deve estar relacionada com a seita demoníaca Lua Escarlate. Lhe contarei a história real: quando a seita demoníaca Lua Escarlate varreu o continente e enfrentou a Aliança do Santuário e as 10 grandes facções do continente, foi tecnicamente apenas uma extensão da batalha entre o Palácio dos Três Santos e outras facções 2 estrelas. O patriarca Hong riu. Ouvindo isso, Zhao Feng quase gritou: essa é realmente a verdadeira história. Ele nunca imaginou que, quando a seita demoníaca Lua Escarlate tentou varrer o continente, havia tal segredo tão terrível por trás daquela era trágica e magnífica. Isso mesmo, o continente Flor Azul foi apenas uma extensão do campo de batalha das facções 2 estrelas. No final, o Palácio dos Três Santos venceu, já que as outras facções 2 estrelas estavam muito longe. Timo também parecia conhecer alguns segredos e acrescentou. Depois de ouvir isso, Zhao Feng ficou chocado e sem palavras, levando algum tempo para se recompor. O continente Flor Azul foi apenas uma extensão do campo de batalha de facções 2 estrelas. Para o patriarca estar me contando isso, poderia ser que... Zhao Feng de repente teve um pensamento. Isso mesmo. Vou te recomendar para o Palácio dos Três Santos. Esta é uma oportunidade quais os gênios do Dragão Real tanto sonham. Por eu ser um membro central da Aliança do Santuário, tenho essa capacidade. O patriarca Hong disse. Juntar-se a uma facção 2 estrelas, o Palácio dos Três Santos. O batimento cardíaco de Zhao Feng acelerou. Ele havia lutado contra gênios do mundo exterior quando esteve nas ruínas do Sagrado Roxo, e ele entendeu quão aterrorizante eram as facções 2 estrelas. Os vários continentes, facções 1 estrela, países grandes e fortes, todas as forças do continente Flor Azul, eram apenas subordinados de uma facção 2 estrelas. Vice-patriarca Zhao, acredito que com seu talento, você facilmente poderia se tornar, pelo menos, um discípulo de núcleo do Palácio dos Três Santos. Timo disse com tom de brincadeira. Esta estava sendo a era mais gloriosa do continente Flor Azul.
Zhao Feng, que era um dos gênios incomparáveis, não teria problemas com ele se juntando ao Palácio dos Três Santos. Uma vez que eu me junte a uma facção duas estrelas, eu serei capaz de pisar no verdadeiro cenário mundial. Mas a mente de Zhao Feng começou a girar por inúmeros motivos. Patriarca Hong, obrigado por sua boa vontade, sobre me juntar ao Palácio dos Três Santos, mas eu ainda não posso tomar essa decisão. Zhao Feng respirou fundo. O quê? As expressões do patriarca Hong e de Tianmu instantaneamente congelaram, com um olhar de incredulidade para Zhao Feng. Para tal oportunidade, eles pensaram que Zhao Feng concordaria sem pensar. No entanto, eles não pensaram que Zhao Feng recusaria. E, se aceitasse, seria depois de pensar por um tempo. Zhao Feng, você deve considerar isso. Preciso de pelo menos 1 ano e meio para me recuperar um pouco antes de ir para a Aliança do Santuário. Embora houvesse um ligeiro desapontamento no patriarca Hong, ele não pediu explicações. Momentos depois, Zhao Feng e Tianmu deixaram o palácio subterrâneo. Tianmu não pode deixar de perguntar, vice-patriarca Zhao, para esta grande oportunidade, porque você precisa de tempo para pensar. Zhao Feng suspirou, mas não conseguiu explicar. Havia 2 razões principais pelas quais ele não podia concordar imediatamente. A primeira era as ruínas do Sagrado Roxo. Zhao Yufei ainda estava lá, e o sábio Liu havia calculado o futuro e adivinhou que ela enfrentaria mais perigo do que fortuna. Zhao Feng não podia ignorar Zhao Yufei. Além do que, ele também precisava completar seu plano da tropa de 100 cadáveres, e isso exigia muito recursos, qual ele poderia obter das ruínas do Sagrado Roxo. E melhor ainda, ele também poderia cultivar nas ruínas do Sagrado Roxo, qual efeito não seria menor do que cultivar em uma facção 2 estrelas. A segunda razão era sua noiva, Liu Qingjin. Se ele não conseguisse descobrir a real situação dela, ele não conseguiria estabilizar seu estado de espírito. Ele até tinha um plano a longo prazo. Este era que, depois de ter certa força e poder, ele iria para o vasto mundo exterior tentar encontrar o domínio de herança da herança do sagrado Qin Celestial. Devido a essas 2 razões, ele não podia se juntar facilmente ao Palácio dos Três Santos, pois uma vez que ele se juntasse a uma facção 2 estrelas, devido a certas regras, sua liberdade seria restrita. Vários dias depois, as notícias de um novo vice-patriarca surgir na seita Sangue de Ferro se espalharam por todo o país. E a seita Sangue de Ferro inteira ficou chocada. Todos sabiam quem estava atualmente no comando da seita Sangue de Ferro era o vice-patriarca Tianmu. E agora, outro vice-patriarca surgiu. Isso foi o suficiente para causar uma grande comoção no país Grande Domo. Segundo algumas fontes, ele foi nomeado pessoalmente pelo patriarca Hong, qual esteve dormindo por um longo tempo. Essa notícia abalou todo o país Grande Domo e até alarmou as grandes forças do continente norte. Se os rumores eram falsos ou não, o renascimento da seita Sangue de Ferro alarmou até mesmo a seita Yuan Celestial, a facção número 1 do continente norte. Um mês depois, em um grande salão da sede da seita Sangue de Ferro. Saudações, vice-patriarca Zhao. Apostos nos lados direito e esquerdo do salão, os especialistas de médio e alto escalão da seita saudaram um após o outro. Dos presentes, os de menor cultivo estavam no ranco humano verdadeiro. Alguns eram elites da sede principal, dos quais alguns eram líderes de divisão. Jiang Sanfeng e Jie estavam próximos a Zhao Feng. Os 2 se tornaram o braço direito de Zhao Feng, assim como membros do alto escalão. Após acabar a saudação, o salão caiu em silêncio. Zhao Feng estava de olhos fechados, sem dizer nada, sentado em um trono. Esta foi a primeira vez que ele estava presidindo uma reunião depois de se tornar vice-patriarca. Isso porque Tianmu havia saído recentemente para cuidar de alguns remanescentes da seita demoníaca Lua Escarlate. No salão, todos estavam quietos,
com alguns preocupados, enquanto olhavam para o jovem de cabelos azuis sentado no trono. Como dizia o ditado, vassoura nova limpa melhor. Agora que os assuntos da seita estavam sob responsabilidades de Zhao Feng, nenhum dos membros do alto escalão sabia o que esperar.